Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Saúde e Espiritualidade em Foco. Hoje é um dia muito especial, onde nós vamos dar início a esse projeto maravilhoso, que tem o objetivo de compartilhar com vocês assuntos relacionados à nossa saúde mental, à nossa saúde emocional, nossa saúde física, com a espiritualidade. O que é a espiritualidade? Como nós vemos a espiritualidade, e quem vai fazer esse programa ficar muito especial é a equipe do Maia Machado, especialmente com a doutora Regina Machado. Quero chamá-la. Doutora Regina. Oi, doutora Regina, pode falar? Tudo bem? Boa Oi, tudo bom? noite. Boa noite, Doutora Márcia. Regina, médica psicoterapeuta em logoterapia, abordagem humanística e fenomenológica. A sua área de atuação é saúde mental e transtornos do neurodesenvolvimento, fisioterapeuta, RPGista, católica, engajada no vocacional da obra de Lumen de Evangelização. Hoje está aqui conosco para Exato. abrir esse programa muito especial, né, doutora Regina? Isso mesmo. Muito bem-vindo a todos, viu, pessoal? Mais uma missão aí para a gente. E nós Joia. também, hoje, nós vamos chamar uma pessoa muito especial, né, doutora Regina, que está conosco, colaborador muito especial, que hoje é o Vitor Freitas, o publicitário do Instituto Maia Machado, que vai nos ajudar para estar atento às perguntas, às orientações que podem surgir durante o nosso evento online. Queria chamar o Vitor. Oi, Vitor, boa noite. Oi, Vitor. Boa Peraí, noite. Peraí, pode falar, Bem-vindo. Vitor. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, Muito o bem-vindo. Vitor vai ser o nosso anjo, né, doutora Regina? É, o nosso anjo aqui, organizador das perguntas. Beijo, É isso, Vitor. Qualquer coisa é só chamar que a gente te chama, que a gente coloca de volta. tá certo. Então vamos lá, né, doutora Regina? Quer falar Isso. um pouco sobre essa questão desse projeto? Vamos falar mais um pouquinho para as pessoas entenderem o que é essa nossa iniciativa, o que nós buscamos, né? Primeiro eu queria saber se o pessoal escuta a gente bem aí. Será que o Vitor consegue perguntar? A gente Oi, Orlando, boa noite. Você consegue ouvir a gente, Daniele? cortou teu áudio, Márcia. O som tá ótimo, o Lucas está dizendo, muito Joia, obrigada. Lucas. Obrigada. Joia. Então, assim, o nosso projeto é o seguinte: nós tivemos uma ideia de explicar para a população em geral, né, de forma livre, gratuita, a importância e a repercussão que a espiritualidade tem na nossa saúde, seja ela física, mental e espiritual, como sendo um tripé, que uma interfere na outra, né? Foi um dos meus assuntos de interesse, de hiperfocos de estudos na pandemia. Eu já tinha uma vivência e agora eu tive essa ideia junto com a Márcia, vendo a super performance dela na comunicação, né, como sendo também uma das pessoas do nosso time do Instituto Maia Machado, que vem crescido, nós estamos crescendo uns com os outros, eu, o Vitor, ela, tantos outros, e a gente pensou nisso, sabe, em contribuir com a humanidade de forma gratuita e sabendo que sempre, de alguma forma, tudo que a gente dá, a gente recebe, né, de bom e de ruim também. Então, acho que é um movimento grande de entender essa ferramenta poderosa para a saúde em geral, que é a espiritualidade. Isso mesmo, doutora Regina. Então vamos começar. Nós recebemos algumas perguntas e para orientar o nosso momento, eu gostaria de. Deixa eu pegar aqui as perguntas para a doutora Regina, que nós conseguimos escolher. Qual seria a diferença entre a espiritualidade e a religiosidade, né, doutora Regina? Porque
muita gente às vezes confunde, a espiritualidade já virou, é transcendência, é espiritualidade, não é religião. Como a senhora vê, como pode nos ajudar aqui a raciocinar junto? Joia. A minha principal abordagem psicoterapêutica como médica, né, é a logoterapia, né, que foi fundamentada pelo médico, neurologista e psiquiatra Viktor Frankl, e a gente estuda muito a diferença realmente entre espiritualidade e religiosidade. A espiritualidade é dita como toda prática que nos ajuda na transcendência. O que é transcendência? É tudo que nos ajuda a sair das nossas dores. Então é muito amplo, é uma definição bem ampla. Já a religiosidade, não, é diferente. Ela é uma prática de uma religião específica. As religiões, elas são incumbidas nas culturas dos povos. Geralmente, tem muitas coisas em comum entre as religiões. E a religião, se colocada em prática de forma positiva e saudável, ela é uma importante forma de espiritualidade. Então, a religiosidade está dentro da espiritualidade. Mas a espiritualidade é mais ampla. A espiritualidade inclui todas as práticas que nos ajudam a sair das nossas dores, sejam elas esportivas, uma alimentação saudável, práticas meditativas religiosas ou não religiosas, como, por exemplo, mindfulness. O trabalho se feito de forma valorosa também é uma forma de espiritualidade, que nos traz para o presente, que nos traz sentido de vida. Dentre outras, assim, a caridade, ajudar pessoas que estão em menos favorecidas, que muitas vezes, menos favorecidas materialmente. Algumas pessoas que não estão sem sentido de vida, quando se encontram com o pobre, com a pessoa que não tem o material, muitas vezes elas ressignificam a existência. Então, todas essas práticas, cuidado com as plantas, com os animais, ONGs de animais, tudo isso ajuda nesse movimento de espiritualidade, que é uma coisa muito ampla. Dentre elas, também, o aprofundamento das orações, que podem desenvolver nas pessoas uma série de dons, que todas as pessoas podem ter esses dons, né? Dons de sabedoria, dons proféticos, de sonhos, que ajudam a desenvolver o ser humano. Muitas vezes o que sempre fala é porque o ser humano não usa nem metade das habilidades dele, exatamente. E quando nós aprofundamos nas práticas de espiritualidades e às vezes também religiosidade diariamente, a gente começa a perceber um desenvolvimento desse ser humano, inclusive na parte na saúde como um todo, porque para que eles consigam ir mais a fundo, como algumas pessoas que a gente está vendo nas mídias, né? O Pedro Siqueira, a Lu Gamache, dentre outros que já não estão nesse plano, como o Padre Pio de Petreutina, Nossa Senhora Santa Teresinha, tantas pessoas que eram capazes de serem seres humanos cheios de virtudes. Essas pessoas, elas tinham vivência diária de espiritualidade e se tornavam tanto felizes como pessoas, como fazendo outras pessoas e seres felizes, né? Então é muito bacana, assim, é muito profundo o assunto. Eu gosto muito da ideia, né, no ano passado que nós fizemos aquele movimento da espiritualidade, de falar que essa propensão da existência humana, né, de buscar um sentido, né, e na verdade é o verdadeiro alvo, como nós estávamos conversando ontem, né, essa jornada interior que cada um percorre. E aí a religião, para alguns, ela é um dos caminhos, né? Porque nós temos pessoas que também não têm uma prática religiosa, porém eles são altamente espiritualizados, né? Praticam amor, praticam compaixão, como a senhora bem colocou, né? A caridade, forma de caridade, o autocuidado. Então, o ser espiritualizado se relaciona com a existência humana, né? O que eu vi, do que eu sou, para onde eu vou, como eu vou, essa existência superior que nem a ciência consegue explicar com a sua objetividade, né? Exatamente. Então, não tem como se negar essa experiência da subjetividade humana para as suas crenças, né? A única coisa que, assim, que eu vejo que está ligado à religiosidade e à espiritualidade, além do que nós estamos colocando, são as crenças. Então, o respeito à crença do ser humano, né? Que eu acho que o mundo hoje precisa muito entender, porque, por exemplo, não é porque a pessoa não tem uma religião que ela não é espiritualizada, que ela não é uma pessoa boa, que ela não pratica o bem, né? Que ela não faz da sua vida
um meio de um sentido digno, né, dessa força que rege esse universo. Eu acho isso muito importante, porque principalmente no momento que a gente vive hoje, né, doutora Regina, tudo que aconteceu, as dores, pandemia, os números, então ter essa consciência do seu sentido de existência, do seu propósito, né? Exato. O que eu venho fazer aqui, na verdade, como eu atuo hoje aqui, né? Exatamente. Que não é só dizer que eu tenho uma religião, eu tenho que praticar toda, como a senhora colocou, né? Esse ensinamento. Exato. A logoterapia, né, que é essa terapia da análise do sentido de vida das pessoas, reporta muito essa característica, realmente, que quando você desenvolve a empatia, que é sentir o que o outro sente, e a compaixão, que é além de sentir, agir em prol do outro, você muitas vezes sai da sua dor, que é o que Santa Teresinha, por exemplo, fazia muito, Santa Teresa d'Ávila, e vai para a dor do outro. Aí consegue transformar a dor em amor, porque se você não está mais na sua dor, você consegue fazer o autodistanciamento das suas dores para ir além, você está no movimento da transcendência. Não precisa você ter uma religião específica para que você consiga praticar tudo isso, né? Primeira coisa é perceber o outro, tentar sentir se ele não está bem e tentar sair da sua dor e ter uma atitude de compaixão, né? Que a compaixão é a empatia mais a atitude. E isso tudo qualquer pessoa pode realizar, independente se ela está engajada numa religião ou não, se ela crê em Deus ou não, né? E a religião é bacana se ela desenvolve aquele coping positivo, que é esse efeito da felicidade de dentro para fora. Porque se for para que ela gere uma excessiva cobrança, uma excessiva rigidez, ela sai da saúde. Então é bacana a religião quando ela gera um coping positivo, uma saúde física de dentro para fora, espiritual, né? Isso é muito importante, a senhora colocou. Eu tive uma experiência semana passada, um relato profissional, em que uma das crianças, ela se sentia muito, ela estava se mutilando porque a mãe queria que ela seguisse a religião da mãe, né, e ela não queria, né? Então, ela não sentia vontade, eu não conseguia ter o entendimento. E aí gera, como a senhora está colocando, né? Um coping negativo na criança. Negativo, exatamente. Então, ao invés de trazer o benefício, né? Exatamente, é negativo. Então, isso tem que ter muito cuidado, porque principalmente os pais com as crianças, com os jovens, né? De buscar trazê-los, e não assim, ser aquilo ali, porque assim, nós temos a ideia da religião como, hoje tem mudado, né? Mas a religião como um dogma, né? Então, é aquilo ali, que é fora daquilo, e não aceita, né? Eu acredito que nós estamos passando por esse processo de mudança, de crescimento de todas as religiões, né? Eu vejo uma busca de união, né? De muitos líderes espirituais, né? Muitas pessoas buscando essa união, né? Exato. Então isso é cada vez bonito. mais a gente vê que são as mesmas coisas com palavras diferentes, né? Por exemplo, os cristãos chamam esses dons de ver em pessoas avançadas que já passaram por aqui de clara evidência, né? Já o espírita chama esse mesmo dom de mediunidade, ou seja, a mesma coisa, né? Que existe nas religiões com nomes diferentes. Então, o respeito é muito importante, né? A subjetividade, como a gente acabou de falar. Tem o seu paciente aí, o Rafael, o Chaves, sou paciente da doutora Regina, médica muito competente e humana. Sim, obrigada, Rafael. Espero poder ajudar todos vocês. Esses foram os objetivos do nosso programa, para que porque assim, os médicos, eu espero muito, com o tempo, que nós possamos incluir a disciplina de espiritualidade dentro da faculdade, da grade da faculdade de medicina, de todas as áreas da saúde, fisioterapia, psicologia, porque é muito rico e muito profundo o poder da cura através da espiritualidade, né, da saúde. E assim a gente consegue incluir muito mais gente do que só os meus pacientes, né? Então, a gente pode ser instrumento de cura e de saúde com o programa. Então, agradeço, Rafael, e a todos. Espero poder ajudá-los. Muito obrigada. Entrando nisso, tem uma pergunta que dá certo aqui, que é
em relação justamente ao que a senhora está colocando, né, essa diversidade de crenças religiosas, porque, de alguma forma, é um fator limitante para a sua prática clínica, né? Como é que a senhora percebe isso, né? Não, Porque, não por é exemplo, a limitante. senhora é atuante, né, de uma religião católica, mas a senhora é anjo de várias pessoas, cada uma com a sua crença, né? Exato, pelo contrário. A medicina, né, dentre todas as áreas da saúde, que antes, nas épocas mais antigas, não existia subdivisão entre medicina, fisioterapia, psicologia. O médico ele fazia um pouco de tudo, depois que se subdividiu. Mas, assim, um dos princípios básicos da medicina é que o profissional não julgue valores, não ache que o seu valor é maior do que o do paciente. Então, um dos meus assuntos de interesse de estudo na pandemia foi exatamente estudar as várias religiões para que eu pudesse trazer a crença do paciente para o tratamento, entendeu? Positivamente. Por exemplo, o paciente chega com sintomas depressivos, com sintomas ansiosos, isolado socialmente, relatando que não frequenta mais o centro espírita, ou não frequenta mais a igreja evangélica, que não são as minhas religiões, mas eu procuro estimular para que ele retorne aos locais de fé, aos locais de oração. E a gente sabe que todas as formas de oração são como meditações no cérebro. Elas geram uma regularização das frequências da encefalográficas. O cérebro fica mais regular, a respiração fica mais regular, a oxigenação cerebral melhora. Existem repercussões no pensamento, os pensamentos tornam-se mais positivos, mais focados. Então, assim, quem sou eu, doutora Regina, católica, para dizer que a minha religião é mais do que a das outras? Se todas têm efeitos cerebrais praticamente idênticos, né? Então, o que difere é a forma como o paciente vai, a forma como ele vai aproveitar. Se ele vai se julgar demais ou se ele vai ver que é positivo, a procurar flexibilidade de pensamento, e não, se ele vê que tem algum líder que é mais rígido, ele procura ter misericórdia, perdoar, mas não seguir ipsiliter essa rigidez, mas sim seguir o positivo, que é o amor, o que une todas as religiões, o perdão, o recomeço, a prática meditativa, a prática contemplativa da natureza, né? É isso mesmo. Então, ou seja, o médico ele não deve julgar que a religião X ou Y é melhor, mas sim acolher e vamos entender o que ele faz bem da sua religião. Por exemplo, as religiões afros têm uma coisa legal, eles dançam muito nas reuniões, isso solta aquele estresse corporal, eles têm muito respeito pela natureza, pelos animais. Isso é positivo. A gente está aí para amar, né? Não para julgar, entendeu? Com certeza, doutora Regina. Esse é um dos nossos grandes objetivos, trazer essa, vamos dizer assim, leveza para conversar sobre esses assuntos, né, de contribuir, porque tudo é conhecimento, né, e o que dificulta a ampliação da nossa consciência é justamente quando existe essa rigidez, né, esse separatismo, né, então, e justamente numa área, como a senhora bem coloca, é uma área importantíssima, porque é a própria mente humana, né? A constituição de um indivíduo, da sua vida, das suas crenças, dos seus valores, das suas experiências de vida, né? Exatamente. E é muito rico. Muito rico. Graças a Deus, cada vez mais essas fronteiras elas estão avançando. Se quebrando, exato. E exatamente. Para mostrar que a unidade do ser humano, né? Então, que a questão do altruísmo, né, a gente vê na abordagem humanística, né, de que todo mundo é altruísta no seu íntimo, mesmo aquele que no momento faz alguma coisa, mas no ímpeto, nasce com o bem dentro de si e precisa aprender a cultivar, né? Então, a gente repercute, como a senhora muito bem colocou, o que dentro do nosso organismo, as emoções positivas, a ativação positiva do corpo, então tudo isso gera no nosso corpo essa química, né, essa dança de substâncias, de neurotransmissores que fazem com que a gente se sinta mais feliz, que a gente consiga ter uma vida mais plena, não a vida sem problema, que a vida
é esse alto e baixo, né? É. Mas E essa, tá mais... e essa sensação de felicidade que todo ser humano ele almeja, em todas as religiões se fala que elas expulsam os negativos, né? Por exemplo, os cristãos chamam de espíritos diabólicos, né? Já os espíritas chamam a mesma entidade, né, de espíritos obsessores, né? Então Sim. sempre a alegria, né, santifica, ela afasta o negativo e também gera sabedoria de saber o que é bom, que pessoas negativas, pessoas com inveja se afasta, né? Você aprende muito sobre o desenvolvimento da maturidade humana. Então, a espiritualidade é muito positiva, assim, muito positiva. Por exemplo, aquela nomenclatura do anjo da guarda. O anjo da guarda, o católico e o evangélico usa essa nomenclatura. O espírita tem outro nome. As religiões afro-brasileiras, por exemplo, que é a que eu estudei um pouco, também existe essa mesma entidade. Que você nunca está só. Sempre o seu anjo da guarda está contigo, né? Então é por aí. E ao mesmo tempo aquela linguagem que se fala, se você não o chama, não o invoca, faz coisas erradas que ele se afasta, se você for estudar a fundo, em todas as religiões é parecido, né? Tem um negócio interessante que eu estudei quando eu trabalhava no CAPS, conversando com uma colega que é doutora nas culturas afro-brasileiras, eu tive a coragem de perguntar para ela o que significava um termo. E ela me explicou, eu acho muito bacana colocar aqui, porque se enquadra dentro da segunda pergunta, porque a segunda pergunta fala como que o médico pode usar positivamente a religião que o paciente possui, né? Ou seja, sem julgamento, o que de bom que eu posso pegar ali para as terapias, para a adesão do remédio, para a adesão da atividade física, da alimentação, tudo. Então, assim, eu perguntei para a colega que é assistente social, doutora em religiões afro-brasileiras. Doutora, o que significa botar macumba? Ela falava. Eu perguntei, aí ela, não, meu filho, isso aí não existe. Assim, na realidade, macumba é uma madeira que é feito o tambor para o músico tocar. O macumbeiro é um músico que toca o momento de oração deles lá, né? Ou seja, esse negócio de desejar o mal do próximo, né? Negativamente, existe em todas as pessoas humanas. Não é essa nomenclatura, é uma nomenclatura cultural, talvez. Aí entra a história, né? Pessoas que sabem muita história vão saber explicar melhor que eu, né? De forma negativa, para que aquele povo ficasse embaixo, né? Sendo explorado. E hoje não, hoje o negro já está incluído na sociedade, já está em grandes papéis, é uma pessoa tão importante como o branco, como o mamelô, como o oriental, todos, né? E é isso, né, que o próprio cristianismo prega, né? Amar a todos. Ele sempre foi super revolucionário, né, Jesus Cristo. Então é isso, eu acho que isso a gente pode pegar de bom. Porque julgar? É melhor estudar para não julgar e atender melhor o paciente. Sim, claro. Que esse é o sentido, né? Para o bem desse outro ser que os médicos, os terapeutas, né, da área da saúde, né, os profissionais estão aí, tanto da educação, como eu sempre falo para os professores, né? Que a nossa grande missão é o quê? É a educação daquele ser humano que está ali, né? É a nossa grande responsabilidade. Então, existe aí a necessidade de ampliar essa consciência, de se abrir, de se questionar, de, como a senhora colocou muito bem, a escuta empática, né? De saber observar os seus próprios pensamentos, julgamentos, porque nós somos seres humanos, por mais profissionais, mas principalmente o psicólogo, ele está ali para ouvir, né, acolher, então tem que ter aquela... você tem que se importar, mas você não pode dar a sua opinião. Você está para o próximo, mas você é o profissional que vai acolher e vai orientar o bem-estar daquela pessoa que está ali por você, né, para você auxiliar. Mas falando dessa questão de Deixa eu só diversidade, complementar bem rapidinho sobre essa questão do sim. psicoterapeuta. Psicoterapeuta, a definição dele é o terapeuta divino, né? Eu me lembro bem quando a gente voltou a atender nos consultórios após o período de lockdown, que eu estava só na central de leite, não tava, o consultório era online, né? Que eu levei uma Nossa Senhora para o consultório, eu senti aquela voz dentro do Espírito Santo dizendo:
agora você vá cuidar das almas. Porque na pandemia a gente ficava muito na central de leite e no consultório ali online. E eu saí com ela na mão, botei ela lá no altarzinho na clínica. Toda clínica tem um crucifixo, né, uma coisa. É importante, né? Porque na hora das grandes dores é o que nos resta. E é o que sempre deve ser o primeiro lugar, né? Que as pessoas invertem os papéis, né? Então, se o psicoterapeuta é o terapeuta divino, então ele deve estar sempre se cuidando. Sendo que as pessoas ficam nesse negócio de cuidado apenas fazer a terapia, a psicoterapia. Não, mas o cuidado é você se cuidar, como a Márcia mesmo faz. Muita atividade física, alimentação saudável, meditação, orações diárias. Porque você precisa estar sempre bem, né, para cuidar desse monte de gente. É desafiador, às vezes a gente não fica meio ruim. Mas, assim, em geral, manter essa estabilidade, né? Então, se ele é um terapeuta divino, ele está levando a espiritualidade, trazendo as pessoas de volta para elas mesmas, para o espírito delas voltar para a essência boa, né? Porque todo mundo, ninguém nasce ruim, né? A pessoa nasce vindo de algo maior, né? Exato. Eu, assim, vejo muito dessa forma. E também, como a senhora colocou, a gente tem, o ser humano, ele se cobra, né? De desempenhar, de estar sempre bem. E saber que existem momentos que nós vamos precisar recarregar, parar. Por isso da importância de ter essa consciência de uma rotina, de uma vida que fortaleça todo um trabalho, mesmo aqueles que não têm, vamos dizer, não são da área da saúde, que eu acho que é uma área, né, que é muito intensa, mas todos nós temos os nossas missões, né, e precisamos nos fortalecer. Então, que missão mais difícil do que uma dona de casa com um monte de menino, com o marido, e ter que organizar tudo, ainda trabalhar online. Então, cada um tem a sua rotina, tem os seus desafios, tem os seus papéis, e que trazer, doutora Regina, eu acho, todo mundo já sabe que tem que fazer exercício, tem que se alimentar bem, mas não é tão simples, né? Para muitas pessoas ainda é muito difícil, né? Então, mas aí eu venho para aquela coisa, se eu mesmo não olhar para mim, não cuidar de mim, quem vai? Né? Então, não só nos momentos difíceis, mas construir essa consciência do dia a dia, né, do autocuidado, como busca para a espiritualidade, como a senhora já colocou no início. Exato. E aí tem a questão da filosofia hindu, né, que ela aborda esse equilíbrio dos chakras. E eu sei que a senhora tem uma concepção a respeito dessa visão da medicina hoje, né? O que a senhora pode nos acrescentar sobre isso? Com certeza. Olha, ou seja, essa definição é a definição dos hindus, né, Márcia? E ela é super aplicável na medicina, porque os hindus falam do chakra espiritual, que é essa partezinha aqui, né? Aqui o emocional, aí embaixo tem o sexual, tem vários chakras do corpo todo. E a medicina, se você for para a endocrinologia, por exemplo, que é esse metabolismo de glândulas que regula todo o corpo humano, é muito aplicável à própria medicina, né? Uhum. Aí quando você entra para o cristianismo, vamos supor, para o catolicismo, muitos santos eles abriram no corpo, como é que eu chamo? Eles abriam no corpo deles as chagas de Jesus. E algumas vezes eram em locais de chácaras, né? Deixa eu ver. Eu acho que é Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila abriu o chácara aqui, ó, na testa. Padre Pio de Petreutina abriu aqui, ó, nos punhos. Também é local de chácara, né? Local de muito fluxo energético, de muita cura, né? Então, assim, outras pessoas, a própria Luga Macho, que é contemporânea, que ainda é viva, ela não tem religião, mas ela abriu feridas, né, que não ficavam boas logo, em locais também de chácaras, né? Ou seja, o psiquiatra, tem muitos psiquiatras que sentem um pouco de cansaço, de angústia nessa região aqui, ó. Deixa eu baixar só um pouquinho a câmera, onde está aqui essa Nossa Senhora aqui da Paz. Bem aqui. Alguns colegas usam, às vezes, um cordãozinho. Os católicos têm um talzinho de madeira na região, né?
alguns usam um cristalzinho, ou a madrepérola de Nossa Senhora, tem essa madrepérolazinha, né? E aí, de vez em quando, tira, né, para poder, lava, né? E se você for a fundo, dentro do próprio catolicismo, que dos padres que têm dons de exorcismo, que é parecido com o de alguns pastores, né? Eles falam sobre a contaminação dos objetos. Geralmente, os objetos que se contaminam, assim, com espíritos maus, são objetos que ficam em locais de proteção. Esses locais do chácara, que absorveria aquele negativo do paciente, né? Esse local aqui de baixo, que alguns psiquiatras relatam aqui, que sente uma angustiazinha, é um local do emocional, né? Se você está dando a sua energia para aquele paciente, e há uma troca energética, se você não tiver uma série de barreiras, por exemplo, os chineses, os orientais, falam muito, que eu também sou formada em fisioterapia, a gente atende alguns pacientes com os pés descalços. Os orientais falam que o chão é um fio terra, né? Que realmente você não para em você aquela energia. Então, várias pessoas de várias religiões gostam de estar sempre se protegendo. Os padres, eles pegam aquela folhinha, que é uma ervazinha, e jogam água benta. Tudo isso tem resultado significativo nos pacientes. Os pacientes relatam melhora das angústias, dos sintomas ansiosos, melhora de dores físicas, tanto os milagres que alguns santos beatificados na Igreja Católica realizavam, né? Então, existe muito mais além na ciência da espiritualidade que as pessoas não estudam e não levam em consideração e, às vezes, até menosprezam, né? A Lu Gamache, que é uma das grandes espiritualistas brasileiras e mundiais, que está com um número de seguidores muito legal aí no YouTube, ela fala muito disso, que nem sempre a pessoa, por ser médico ou cientista com títulos, ele tem uma evolução espiritual, certo? Sim, Existem sim, vários sim. níveis de evolução. O nível mais baixo é aquela pessoa mais materialista, que liga muito para o ter, que liga muito para o aparecer, para o título. Aí depois o que fica na maioria das pessoas é aquele do meio termo, que é o aprendizado. Ele oscila, ele fica naquele borderline ali. E o mais maduro, que é o sábio, que é o que se enquadram várias pessoas aí, que nos ajudam quando a gente reza, que a gente pede intercessão, que já fizeram milagres na Terra, né? Essas pessoas já não ligam tanto para coisas passageiras, são pessoas mais estáveis emocionalmente, com a felicidade mais estável, que é o que todo mundo quer é ser feliz, assim, né? Sim. É o equilíbrio, doutora Regina. A filosofia oriental ela é muito rica, né? Tanto a da Índia quanto da China, é muito. Hoje, a chinesa, né, que tem um conhecimento, né, o marido é terapeuta chinês, especialista, então, esse ponto os pontos energéticos, a energia que circula, então, é um alinhamento para onde? A espiritualidade é justamente esse alinhamento de todas essas energias, e as energias, se nós formos levar para a questão de neurociência, até de mindfulness, é porque a meditação é que regula, calma, então emoções negativas, emoções estressantes, então aquela pessoa, como a senhora bem colocou, nem sempre aquele que tem doutor disso, daquilo, é o mais espiritualizado. Por quê? Porque depende de como ele escolhe viver sua vida, né? Se é uma pessoa agitada, se é uma pessoa angustiada, se é uma pessoa extremamente grosseira, né? Então, que não pratica esse equilíbrio consigo e com quem está ao seu redor, né? Então, lógico que toda essa energia, ela vai ficar estagnada, né? Essa palavra estagnada aprendi na medicina chinesa. Então, tem que ter livre fluxo, por isso que os hindus falam dos chakras, então a importância da liberação dos chakras, porque tudo que é preso não corre, né? Como a senhora colocou os pés no chão para passar a energia. Então, esse círculo constante, né? Então, mas aí tem momentos de alto e baixo, por isso da importância de nos perceber do autoconhecimento. Outra coisa que a medicina chinesa traz muito é o poder da autoobservação, entender o nosso corpo, entender os nossos pensamentos, vem mindfulness muito forte, que nos ajuda
a ampliar essa consciência de estar presente no aqui e agora, né, que fortalece toda essa filosofia da psicologia humana, né, humanística aí, de que eu estou aqui consciente, pensando racionalmente, mas para pensar racionalmente, o ambiente tem que contribuir, meus pensamentos, eles precisam de um direcionamento, não é só liga e desliga, né, eu trabalho muito isso, porque na sala de aula os meninos ainda estão em desenvolvimento, o cérebro ainda está em desenvolvimento, né, tem janelas de maturações aí que não se encaixam, o desequilíbrio emocional, ele deve ser ensinado, porque é uma habilidade. Então, por exemplo, como a senhora atua muito acolhendo as pessoas que passam por momentos difíceis, estressantes, então, hoje eu entendo muito bem a descarga de emoções, o que ela faz no nosso corpo, no nosso cérebro. Então, para sair desse padrão, é preciso todo um trabalho não só é bom, muito bom a gente ter uma crença que nos fortaleça, mas não é só a crença, né? Porque a crença ela vai nos ajudar, ela é mais uma fonte de recarregar as baterias, mas e dentro de casa, e a minha alimentação, né, e as minhas relações, os meus pensamentos. Então, nós somos um ser muito complexo, né, doutora Gina? Exatamente. Eu, há um tempo atrás, participei mais de 15 anos de um movimento ecumênico chamado Movimento dos Focolares, e eu prestava muita atenção na alimentação dos religiosos. Eles tinham uma alimentação bacana, sabe? E eles tinham atividade física, ou seja, tudo isso que se fala tecnicamente, os religiosos mais fidedignos colocam em prática, assim. Porque realmente, se a energia fica presa, e a atividade física não vai ajudar a circular toda essa corrente sanguínea, toda essa corrente neuronal, né? E a energia que muitos cientificistas dizem que não existe. E se for estudar o neurônio não corre na energia dentro, não? Sim. Né? E os átomos? Os Próton, átomos, elétron, nêutrons. prótons, os elétrons, né? A física em si. Aí o religioso usa uma madrepérolazinha aqui, ou uma madeirinha aqui, o espírita usa um cristalzinho aqui. Quer dizer que isso não reage fisicamente no corpo da pessoa. Se a pessoa vai pedir para o físico explicar, se não tem explicação, lógico que tem. Sim, né? com certeza. Aí o padre que joga uma água benta na pessoa com uma ervazinha, tem um cheiro, tem uma atividade naquela pessoa, né? Um choquezinho térmico quando encosta a água, vai explicar para ver se energeticamente naquele corpo não reage, liberando algumas dopaminas, serotoninas no cérebro, sensação de prazer, porque a pessoa precisa de prazer para a pessoa viver com sentido. Né? Seja um prazer X, Y, Z, ou até mais de um, que o melhor é ter vários, para equilibrar, né? Para não virar aquela compulsão só por uma coisa, né? Sim, eu acho que a senhora colocou muito bem, por exemplo, na questão da religião, do padre, trazer água benta, aquela fé, a fé é uma questão da experiência subjetiva, a confiança no outro, né? O sentimento de estar ali junto com outras pessoas, você se sentir pertencente a algo, né? No sentido, então tudo isso fortalece as nossas subjetividades, nossas experiências. E a coisa mais maravilhosa do mundo é quando o ser humano consegue respeitar o outro nas suas individualidades, né? Eu posso não concordar, mas por que agredir, né? Ou por daí que vem as guerras, né? Pela rigidez cognitiva de que só a sua ideia está certa. Sim. Não é? E aí o que as religiões, a espiritualidade prega é exatamente a paz, é o respeito, é a flexibilidade. Exato. Nós vamos conseguir. Cada dia um pouquinho, né, doutora Gina? Isso aqui vai ajudar, as pessoas vão divulgando, vão, né? Bacana. Sim, sim, sim. E aí, a gente já está quase perto do nosso tempo, doutora Gina. Tem aqui duas perguntas, mas acho que já falamos um pouco como as meditações podem auxiliar nos cuidados com a saúde, um aspecto mais amplo. E a meditação, hoje, ela é bem difundida, né? Todo mundo praticamente sabe já ouviu falar de meditação, né? Então, vamos falar um pouquinho como é que a senhora vê essa questão da meditação, o que seria a meditação para a senhora? Pronto.
A meditação, como eu falei, tem a meditação religiosa e não religiosa, né? A meditação não religiosa tem vários tipos, né? A mindfulness, acho que você sabe explicar mais que eu, né? Que é um momento de ficar no presente, sentir cada região do corpo, a respiração, a oxigenação cerebral, que vai regularizar toda a frequência cerebral, e o oxigênio, que é essencial para tirar a crise. Se o paciente está com um ataque de pânico, a respiração atua mais rapidamente na estabilização do paciente que qualquer remédio, qualquer tarja preta, certo? Só se a pessoa aplicar um Aldol no músculo, né? Aí também. Mas se for um remédio via oral, a respiração é melhor, né? E existem outras formas de meditação que são, por exemplo, que vêm do esporte da yoga, né? Tem meditações religiosas, todo terço é uma forma de meditação, que é uma forma repetitiva, que a pessoa tem como meditar sobre as coisas que ela vive. Tem outras formas de meditação com a musicoterapia, quando você toca um violão, que você sente aquela música. Tem outras formas de meditação, como, por exemplo, você sentiu o que você está fazendo. Agora, nós estamos concentradas na aula, nós estamos meditando. Nós estamos no presente. Então, se traz para o presente, é uma forma de meditação diferente, né? Talvez você tenha a linguagem melhor, que você é mais da sua área. Mas a meditação, os antigos diziam que era um momento de você conversar com seus botões, né? Sim. E o padre Fábio de Mello, que é uma pessoa maravilhosa, quem sabe um dia a gente conversa com ele aqui, ele fala muito, ele é muito estudioso de psicologia, de filosofia, né, de teologia, de que a pausa é o alimento da alma. Então, se a pessoa corre muito, ela está sempre com a alma seca, né? Então, toda pausa, seja ela conversando, jogando miolo de pote, né, como diz, dando nó e pingo d'água, se balançando numa rede, se concentrando numa louça, eu adoro aquelas coisinhas na mão, assim, aquela bolinha, pronto. Tudo isso é uma forma de meditação mais prática, né? Então, se a pessoa se concentra, quanto mais ela se concentra no presente, menos ansiedade ela vai ter de estar no futuro ou angústia de estar no passado. Então, o presente é que é onde mora a felicidade. Então, a meditação é um dos caminhos mais importantes para a saúde. Sim. A meditação vai regularizar o apetite, regularizar o sono. Sim. Muito. Atenção, memória, foco, concentração, diminuição de estresse, diminuir a questão da ansiedade, ajuda a trabalhar com dor crônica, os pacientes com dores crônicas, meditação, falando mais específico de mindfulness, que é a área que eu defendo muito, que quanto mais pessoas eu conseguir trazer esse conhecimento, melhor eu vou me sentir, porque é muito bom. E é rápido, não precisa pagar nada, é rápido, você precisa exercitar, você saber como. Porque o que falta, doutora Regina, é o conhecimento que agregue e faça sentido, que seja possível de ser realizado. Porque existe muito ainda a disseminação de informações erradas, por exemplo, meditação. O pessoal pensa que meditar, a pessoa que medita é a pessoa que não fica com raiva, a pessoa que medita é a pessoa que é sempre zen. Não, a gente tem a meditação zen budista, a gente tem as meditações contemplativas de filosofias orientais. O mindfulness deriva, a atenção plena deriva, mas é o estado, como a senhora colocou, o mais simples possível, de estar com seus botões, mas pensando não nas contas, não pensando nos problemas, é buscar justamente essa comunicação com você, com o seu eu existencial, com a sua auto-observação, conectar com a sua respiração, perceber o seu corpo, a questão da introspecção, voltar-se para dentro, né? Então, é uma busca interna, mas sabendo o que eu estou fazendo. Hoje, se nós conseguirmos ter uma prática meditativa apenas para desacelerar a mente, já vai ajudar muito. Porque um dos grandes... já é uma vamos dizer assim, a ansiedade, depressão, isso já não é uma coisa desconhecida, né, da história, mas nos tempos de hoje, eu nunca vi, doutora Regina, depois que voltou a pandemia, eu nunca vi tantas crianças com crise de ansiedade, tantas crianças depressivas, tantas crianças
com dificuldade de se relacionar, né? Então, o mundo precisa aprender a desacelerar para se encaixar, porque nós não estamos falando de propósito. Se eu não sei nem o que eu estou fazendo, não sei nem o que eu estou falando, né? Como é que eu vou entender a minha vida, entender para que eu estou aqui? Ai, Márcia, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a conta, sim, mas tudo isso faz parte de tarefas de um ser que existe aqui nesse mundo que precisa aprender a administrar, porque ele vai chegar num ponto, se ele não se preocupar consigo, com o seu bem-estar, vai cair o quê? Em várias questões, né, psicossomáticas e que, enfim, né, de que perdidos ou com uma tristeza profunda, enfim, tantas coisas que podem repercutir na vida dessa pessoa, que ela não para, que ela não só trabalha, ou só pensa nos outros, só pensa nos filhos, né? E vai sucumbindo às suas necessidades, aos seus desejos. Então, acho que desde o começo, doutora Regina, o mais importante é essa questão de equilibrar, né? E tá tudo bem não saber equilibrar, né? Tá tudo também bem, tem que desconstruir, né? Isso também, Exato, porque a gente acha que tem que ser perfeito. E aí é que a meditação nos ajuda para parar momentos e dar atenção à coisa mais importante no mundo, que somos nós. Meus pensamentos, minhas emoções. Exatamente. Até as religiões falam disso, né? Que a salvação é individual, né? Você pode tentar ajudar fulano, ciclano e beltrano, mas no fim de tudo, você se salva só, né? Então, você também tem que sempre conciliar o outro com você, pelo menos 50%. Né? E a meditação, o mindfulness, a espiritualidade ajudam a que você esteja sempre com uma vida com sentido, né? Uma vida com sentido, porque não tem lógica nenhuma a gente nascer só para crescer, reproduzir, se formar e pagar uma conta. Não tem lógica nenhuma na cabeça de qualquer pessoa sã, né? Que a pessoa tem que ter alguma coisa que faça o olho dela brilhar, que faça ela rir, gargalhar, né? Até a meditação, como ela regula muito esse cérebro e esse corpo inteiro, ela melhora muitos problemas, assim, transtornos sexuais, capacidade de comunicação. Porque meditação eu vou ficar lá dentro. Não. Quando você medita, você vai estar parando e sentindo o seu corpo equilibrando todo o seu metabolismo. Então, na hora que você estiver sem estar meditando, você vai melhorar a sua capacidade de olhar no olho, de se comunicar, de reclamar uma coisa errada. Porque se o seu organismo, seu metabolismo está em equilíbrio, você vai conseguir calar na hora certa e falar na hora certa também. Entendeu? Sim. Ou seja, meditação não é para você ficar lá dentro para sempre, é uma forma de você também melhorar o sair de si. Justamente a habilidade de voltar para a sua consciência. Mindfulness é essa consciência que emerge, é uma consciência que aparece quando você nem sabia que você tinha tanta consciência de si. E só parece muito simples, mas quando você pratica, você sente no corpo que é diferente, que você se percebe diferente, que você age diferente, que você se relaciona diferente. As coisas ganham mais sentido, ganham mais vida. As sensações ficam mais saborosas, né? O respirar, o cheiro, o toque, né? Você sente mais. Sim. O sabor da comida, né? E essa geração, ela já vem consciente disso, mais do que a nossa geração, né? Nós não tivemos essa oportunidade de aprender. E eles já aprendem, pequenininhos. Eu tenho alunos pequenininhos que sabem parar, respirar, já sabem dizer para o outro, calma, respira, vamos parar que você está não está na sua amígdala, não está pensando direito, vamos regular. Então, isso é muito, muito legal, porque traz um conhecimento que faz a vida das pessoas se tornarem cada vez melhor, né? Então, não tem preço, né, doutora Regina? E é um caminho assim, nunca finda. Todo dia nós ampliamos a nossa vida de alguma forma. Temos desafios diferentes, temos situações diferentes e precisamos exercitar habilidades ainda melhores ou outras que ainda não conhecíamos. Então, assim,
é a questão da espiritualidade, né? Um caminho de propósito, como não é só aquela coisa, nascer, como a senhora colocou, nascer, reproduz, passa da faculdade, entra num trabalho, depois se frustra porque não era o trabalho que queria, né? Então, assim, é voltar para dentro, para busca dessa jornada interior. E a meditação... E as pessoas que têm esses dons, né, que os cristãos chamam de Espírito Santo, cada religião, cada um jeito, dizem, né, que, por exemplo, a gente está vendo aqui a nossa roupa, o quadro, bonito, ok. Mas as pessoas que têm os dons aflorados, né, elas relatam que é tudo muito mais rico, é tudo com muito mais brilho, é tudo muito mais transcendente, ou seja, vale a pena entrar num caminho muito mais rico do que o que a gente vê aqui, né? Por que não, se está disponível, né? Está disponível, é só você diariamente, né, ter aquele momento e vai fazer com que você veja a riqueza de todos, né? Seja do porteiro da clínica, seja do que limpa o banheiro, seja de um morador de rua que às vezes está ali, mas tem uma história que a gente começa a se recolocar nas nossas dores. Então, quando você acessa esses outras terapêuticas, esse outro mundo, essa outra forma de cura, de saúde, você começa a ver muito além do que a amizade só pelo ter, pelo parecer, pela titulação, entendeu? Você começa a ir lá no fundo, né? Começa a não julgar porque a pessoa cis, trans, homossexual, não, você vai ver a alma daquela pessoa, que é uma alma bonita, entendeu? Isso serve para os pais de jovens que estão com sexualidade diferente, de amar a ele, amar aquela alma, né? Você como médico que recebe um pai com dores por não aceitar um filho trans, você tem que ensinar isso, sabe? Que você tem que amar a alma daquele jovem, né? Que é rica, né? Pela janela da alma, pelos olhos que a gente vê a beleza, não é pela aparência, por nada disso. Sim, tomara que muitas pessoas ouçam, que compartilhem, que a gente consiga ampliar essa corrente do bem, de harmonia. E o comentário da Daniela aí, da Daniela Rebouças, doutora Regina, médica que visa além da saúde mental. A doutora Regina é maravilhosa, uma pessoa especial. Doutora Daniela Rebouças é a minha fisioterapeuta, minha e do meu esposo, especialista em autismo de todos os níveis, de alto funcionamento, nos ajuda muito, que ela faz uma fisioterapia além também do que as técnicas manuais, ela também tem a prática do reiki, da espiritualidade, somos muito gratos a ela. A nossa nutricionista Ana Cade também, que nos ajuda com a alimentação, minha professora do Pilates, a professora Jânia também. Será que tem mais alguma pergunta? Será que o Vitor viu aí alguma pergunta? Tá tudo ok aqui. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, Isa. Boa noite, Isa Listrom. Alguém quer fazer uma pergunta? Para a gente finalizar o nosso primeiro encontro. Então, tranquilo, doutora Regina, eu acho que... Joia. Pois então, senão a gente fica aqui a noite toda, né? Porque... eu vou desejar que eu sempre gosto de finalizar aniversários tudo com uma boa palavra, né? Uhum. Eu acho que todo bom médico deve ser um pouco filósofo, um pouco literata, né? Porque a saúde só de uma parte do corpo não tem lógica, né? Então, eu desejo a todos uma boa semana, um bom fim de semana que chega, né, que possamos entrar nesse movimento da transcendência, da espiritualidade, na religião que vocês se encontrem, na cultura que vocês se encontrem, que possamos entrar nessas práticas de meditação, de alimentação saudável, né, de atividade física, de sentir o próprio corpo, de trabalhar, de se comunicar, de voltar a abraçar, beijar, a perdoar sempre, né? Porque isso vai fazer bem primeiro para a gente e depois para a humanidade inteira, que o mundo está precisando de cura, né? O mundo está precisando de cura, o negócio está sério e a cura começa com cada um de nós. Então é isso que eu desejo para todo mundo, sabe? Que Deus abençoe a todos, que os anjos e santos da religião de vocês os ajudem, os anjos da guarda estão sempre aí para a gente, né?
E são esses os meus votos de tudo de bom para toda a humanidade, certo? Obrigada, doutora Regina. A Danúzia Lima falou, tratamento sem remédio controlado. Pronto, Com era isso. A gente certeza. nem falou de remédio, né? É isso Não. que eu ia dizer. Quando a pessoa começa a praticar a espiritualidade, equilibrando corpo, mente e espírito, nesse tripé, alimentação, atividade física, meditação, caridade, religião, tudo de bom, nós médicos conseguimos reduzir as doses e as interações medicamentosas. Eu tenho um grupo de pacientes que eu assisto da comunidade de ex-dependentes químicos, que era Lute Badano, aqui da Obra Lumen, que é impressionante. Eles se sentem muito amados lá dentro, porque recebem doações, carinho, amor, porque muitas vezes o morador de rua, o dependente químico, ele recebe sempre comida não falta, mas conversa, oração já não, nem sempre, né? Na Obra Lumen a gente tem muito essa prática. E eu percebi que quando eu ia lá para a ponta da caneta da prescrição, na consulta, eles conseguiam usar pouquíssimos ansiolíticos, pouquíssimos antidepressivos. Então, assim, vamos trabalhar em cima disso, pessoal, de equilibrar a nossa vida para que nós, como médicos, possamos reduzir essas doses, possamos reduzir essas quantidades de remédios, sempre de acordo com cada caso, mas realmente é muito mais fácil para a gente trabalhar com vocês. Que bom, então, doutora Regina. Muito obrigada a todos. Sou muito feliz. Um beijo. Cadê o Vitor? Vem, Vitor. Vamos dar tchau, Vitor. Tchau, Obrigada a pessoal. todos. Curtam, compartilhem um vídeo, coloquem nos comentários que a gente pode responder depois, ou através das redes sociais no Instagram, do Instituto Maia Machado, da doutora Regina Machado, o meu Instagram também. E nós estamos aqui, né? Márcia Agostinho, e nós estamos aqui... O Vitor também está conosco na empresa Savor Brasil, né? Savoir, né? Savoir, empresa Savoir. Ele é nosso publicitário, viu? Pronto, então no próximo encontro a gente avisa, fiquem de olho nas redes sociais. E até breve. Obrigada, Vitor. Obrigada, doutora Regina. Deus abençoe. Um feliz dia 13 de outubro para quem é católico, viu? Avante, avante, guerreiros, no caminho do bem e do amor, tá? Tchau. Tchau, pessoal.